nossa técnica. Pronto, agora sim. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, né? Aí a ministrar a palavra do Senhor. Mais uma vez agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Você que nos visita também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus mais uma vez, caso você tenha chegado depois. Mas nós, como então o Vinícius aqui testemunhou sobre o seu casamento, sobre um ano, né, do seu casamento. Então, dá um pano de fundo, né, a todo o processo também, né? Dá um pano de fundo porque é isso, né? O tema desse mês foi e tem sido a família, né? Ainda não vou encerrar mesmo porque será lá no dia 31, como você mesmo viu ali. Foi oferecida a possibilidade de se trazer, né, a pizza, mas é interessante a gente pensar que aí complicaria a logística para esquentar esse negócio todo, né? Então realmente parece que a opção pedir seja mais interessante, né? Então só para a gente ter um tempo mais, além de gostoso, de comunhão, também não ter nenhuma intempérie nesse sentido, porque a gente não tem fornos tão grandes aqui na igreja, então talvez fosse um pouco complicado para aquecer, tá? Só para te dar uma informação logística aí, né? Meus irmãos, então falando sobre família, me veio aqui de compartilhar com os irmãos aqui uma graça, né? Uma graça aqui para que é onde alguém, vou pegar criança, que fala do pai e da mãe, vamos lá, criança orando ao Senhor, né? Falou assim: Senhor, eu queria a paz no Oriente Médio. Deus, o Senhor falou: não, é complicado, lá é muito complicado, já faz muitos anos, aquilo só vai se resolver com a volta do meu filho, você não tem jeito. Pede outra coisa. Ele falou: eu queria que o papai e a mamãe fossem mais compreensivos comigo, queria que eles não brigassem tanto, queria que eles levassem mais eu na igreja. Eu queria, ó Deus, também que eles dessem mais os presentes, assim, quando eu peço essa coisa toda, né? O Senhor olhou para ele e falou assim: dá um mapa do Oriente Médio, deixa eu ver de novo esse negócio. E esse negócio de família está meio complicado. Então, irmãos, essa graça, né, é para nos lembrar que é desafiador, né? Família é um grande desafio. E não é verdade que tudo que tem valor, tudo que é bom, tudo que dura, é realmente difícil, né? Se não é difícil de fazer, é caro, né? É caro. Pode notar, as melhores coisas, né? Estava falando com o irmão Maurício lá, ele ganhou um relógio lá de uma família lá, de um patrão lá. E aí ele falou: olha só, e pelo peso do relógio, né? Dava para ver que era diferente. E eu lembro que uma vez levei um relógio bonitão, grandão assim, e o cara falou: não, é falsificado. Eu falei: não, mas pera, olha de novo. Ele falou: quer ver? Ele abriu, mostrou, né? O relógio era desse tamanho, o motor era desse tamanho. Ele falou: pensa, quanto tempo vai durar isso aqui, sustentando esses ponteiros aqui? Vai longe, isso aqui vai morrer logo. Né? Por quê? Porque ele tem a cara do original, mas ele é barato. Por quê? Porque o motorzinho dele é um motorzinho bem pequenininho, como o daqueles relógios pequenininhos também. Então vai funcionar por um tempo, mas ele vai estourar. Então ele tem aparência, mas não tem durabilidade real, não tem qualidade de verdade. Quando você abre esses relógios de primeira linha, essa parte do motor, até os digitais, ele ocupa quase toda a caixa internamente, para aguentar muito tempo, né? As baterias até destes costumam ser até um pouquinho maiores, para que ele tenha mais durabilidade. E tem aqueles ainda mais antigos, ainda que eram os tais dos automáticos, que enquanto você mexia o braço, ele já ia se carregando. Ainda é outro, apesar dos digitais estarem em voga, você vai procurar desses, eles são mais caros também. Então, tudo que nós queremos edificar e que tem um valor eterno é mais desafiador. Não dá para tocar de qualquer jeito. E ele aqui hoje está querendo tratar conosco das duas mutualidades, das duas coisas vividas dentro do ambiente da unidade familiar, que são elementos para que a gente consiga avançar com esta qualidade, né? Aqui avançar desta forma que vai frutificar. Então convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva,
visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que nós acabamos de ler aqui, que fala a respeito do amor fraternal. Que o Senhor nos abençoe, Deus, com este ensinamento, nestes minutos que nos restam aqui, Pai, neste culto, a aprender valores que possamos levar para os nossos lares, enquanto filhos, enquanto esposo, esposa, vovô, vovó, em nome de Jesus. E que tudo isso redunde, tudo isso sirva para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós vimos no último domingo do mês da família, né? Estamos aqui agora neste último, nós vimos a respeito das mutualidades, né? Daqueles elementos para que a gente possa viver na nossa casa, para ter essa família abençoada, que longe de ser perfeita, mas é uma família onde o Senhor reina e a paz do Senhor impera também no nosso meio. E essa mutualidade, ela é tão importante, esta do amar uns aos outros, né? Ela é tão forte que há 10 citações em locais diferentes na Bíblia onde ela está presente. Você sabia disso? Então, nós vamos ler aqui, eu vou ler bem rapidinho para vocês, esses 10 lugares onde estão essas mutualidades, essa ordenança a respeito do amor. Olha só, João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 17. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Romanos 13, verso 8. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 1 Tessalonicenses 4:9. Quando, porém, o amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. 1 Pedro 1:22. Purificando-de as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 João 3:11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. 1 João 3:23, o seu mandamento é este, que creamos no nome do Filho de Jesus Cristo, o nome do seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Enfim, textos como 1 João 4:7, 1 João 4:11 a 12, também, né, trazem esta mesma tônica sobre a importância de amar uns aos outros. Então, a família é este primeiro elemento onde nós devemos expressar o amor. É lá na nossa casa, em primeiro lugar, que isso deve ser vivenciado. E como a gente pode aplicar essa mutualidade na nossa vida, no nosso lar? Como é que a gente faz para viver isso, né? À luz de algumas citações da Bíblia, nós podemos responder essa pergunta, gente. Tá? Então, primeiro ponto aqui que nós temos é que amar uns aos outros começa, de fato, na nossa família e é uma ordem expressa de Jesus. João 15:12 diz assim, meu mandamento é este, que amei uns aos outros, assim como vos amei. Então, Jesus nos dá esse mandamento e ele precisa ser vivido em primeira instância no nosso lar. Nós somos impactados pelo amor de Deus, em primeiro lugar, e logo depois nós vivenciamos este amor em nossas casas, na nossa família. E este amor, ele não é um amor responsivo. Muito importante lembrarmos disso. Não é um amor em resposta, é um amor que age, é um amor que começa o processo. Ele não está esperando, não, ela fez a comidinha que eu gosto, então agora eu vou fazer um outro ato de expressão de gratidão. Não, não é assim. Ele começa, em primeiro lugar, pela consciência que você tem, que Deus já amou você. E ele diz isso, que vocês amam, nós sim amamos, fruto da expressão do amor do Senhor por nós. Este foi unilateral, começou sem motivo algum, inclusive com as nossas falhas e pecados. Ainda assim, a Bíblia diz que Deus decidiu morrer por nós. Então, o lado dele também não teve nenhuma resposta da nossa parte, nenhum ato, nenhum trabalho da nossa parte que possa ganhar o favor de Deus. Nenhum.
Mas há, da parte do Senhor, o ato de amor, que Ele olha, vê a nossa condição pecaminosa, sabe que nós ficaríamos separados dEle pela eternidade, e Ele entrega o Seu Filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante, em Seu nome. Então começa assim, e agora esse Senhor que nos amou, Ele exige de nós, né, por conta do que Ele fez com a gente, que a gente seja essa fonte a jorrar também amor. Por isso que esse amor não é responsivo, não é pelo que fizeram para mim, mas é porque o amor do Senhor impactou meu coração. E agora eu faço uma via de uma única mão, aonde eu expresso o amor. E se Ele não vier, não há frustração. Se a resposta não vier ao que eu fiz de bom, não há frustração. Porque esse alimento do amor vem do próprio Deus, que é amor. Por isso, então, o marido meu marido não é romântico, ame ele do mesmo jeito. A esposa, ela não me trata com dignidade, ame-a. Se o pai e a mãe não dão atenção como você acha que deveria receber, ame-os também. O filho é rebelde, ame esse filho também. Porque amar é uma decisão. Nada vai acontecer de transformação real se este amor não for vivenciado por você. Falei semana passada, e já falei algumas vezes aqui para a igreja, aquilo que você não atribuir valor, Deus também não vai atribuir valor. Esse filho, meu Deus, essa minha filha, né? Essa ovelha. Enquanto eu olhar para aquilo e condenar e dizer que aquilo não tem valor, de fato, para mim, nunca vai ter valor. Porque para que haja transformação, é necessário que eu atribua valor. Então, eu lamento pela condição do meu filho. Eu lamento pela condição que essa ovelha está vivendo. Eu lamento pela condição dessa filha. Eu lamento pelo papai e a mamãe estarem escolhendo mal. Eu lamento. Mas eu não os condeno, eu os amo. E a partir do momento que essa semente do amor está presente, Deus age. Porque assim, quando eu não ajo dessa forma, Deus ama aquela pessoa. Ela vai sair, quem sabe, do meu convívio. E chegará em outro lugar onde haverá uma valorização dela. Mas para mim não. Então eu não vou ver Deus agindo na vida daquele quem eu não expresso o amor. Mas quando eu expresso o amor, eu tenho o privilégio de ver Deus agir naquela vida. Nós temos aqui na nossa igreja, tínhamos, né, uma querida irmã, que orava há 40 anos pelo seu esposo, né? Ele lá velhinho já, né? E ele estava com idade bem avançada e fumante ainda. E no final da sua vida, o pastor Amós visitou, ele tomou a decisão, o irmão Eloy, ele toma a decisão dele por Cristo e lá com quase 80 anos de idade, decide largar o fumo, né? O pito dele. E ele desce as águas neste lugar. E aquela senhora bem velhinha chega aqui e derrama suas lágrimas diante do Senhor. Porque ela nunca deixou de atribuir valor a Ele. Mesmo que Ele não valorizasse a fé que ela desenvolvia. E não só aqui, nós também tivemos outros vários exemplos de pessoas que agiram assim, até o fim. Creram, amaram, cuidaram. A irmã Onice, lá no Monte Castelo, uma senhora de fé tremenda, o seu Aristides, o esposo, não queria saber de Jesus não, e ele não gostava muito de crente, inclusive, né? Eu chegava lá na casa para falar com a família dele, ele estava lá na porta, educado, mas dava para ver que ele não era muito favorável àquele trem todo, né? Também chega um momento da sua vida, toma uma decisão por Cristo, ela nunca deixou de orar e dar um bom testemunho ali. E ele se converte, desce as águas. E, enfim, ele tinha tudo para desistir, inclusive, do batismo. Porque quando ele foi batizar, a igreja que ele estava frequentando era daquelas igrejas que não pode ter bigode, ou não pode ter barba, isso, aquilo. Daí pediram para ele tirar o precioso dele, né? Aí pegou e falou, então é o seguinte, o senhor pode até batizar, mas o senhor vai ter que tirar o bigode. O homem tem bigode desde que nasceu, acho que, né? Já nasceu com bigode. Ele falou assim, não vou tirar o bigode, não. Assim, porque ele tinha aprendido nas ministrações que isso não era importante, sim o coração, não tinha nenhum vício, graças a Deus. E ele passa por esse constrangimento uma semana antes do seu batismo. Nessa vez tinha tudo para desistir, mas o trabalho da expressão do amor, do cuidado, foi tão sólido no coração dele que isso não o abalou. E ele sai dali, o neto dele sai procurando, né, uma igreja, acha uma comunidade, vai atrás, vou aqui, rapaz, vamos ver se ele entendeu que Jesus é na vida dele. E desceram as águas, ele e mais uma galera lá, que além do bigode tinha um TV em casa, como é que pode?
né? E bênção o tempo que o problema que a gente tinha era a TV, irmãos. Eita, nós, agora o celular está aí para deixar a coisa um pouco mais intensa, testar mais a nossa fé. Mas amar é uma decisão. Ó. Dois testemunhos que eu dei, onde a expressão do amor estava presente, onde houve esse investimento e houve transformação. Então, irmãos, diante dos nossos relacionamentos, precisamos expressar este amor. O nosso horário está bastante curto, temos a nossa escola bíblica ainda, então eu preciso acelerar aqui. Vou para o segundo ponto. A mutualidade do amor pode e deve ser materializada nesse cotidiano nosso doméstico, né? Como falei agora. Eu li um livro que um querido, o pastor Paulo, ali do Rio Verde, me emprestou. Eu falava sobre filhos, né? Sobre a expressão do amor no lar. E um dos testemunhos dados lá foi bem interessante, onde uma mãe estava com seu filho bem peralta e havia subido numa árvore no fundo da casa, né? E ela desce daí, menino, né? E ela já tinha feito toda, né, a série de tentativas, né, da cutucada ele com um galho, né, tentar ameaçá-lo, tirar o game dele, né, ameaçou de várias formas. Ela não sabia mais o que fazer. Ela ligou para o seu pastor, falou: pastor, meu filho subiu, tá lá, eu não tenho nem coragem, eu não vou subir naquele lugar lá, porque eu morro de medo. Mas assim, eu estou morrendo de medo dele cair naquele lugar lá, e agora ele não desce de jeito nenhum. E eu já fiz de tudo, pastor. Eu já peguei, já pensei em cutucar ele já falei para ele que ele vai perder o celular, falei para ele que ele vai ficar de castigo, já falei para ele que ele não vai sair com os amigos, falei um monte de coisa e nada funcionou. Pelo amor de Deus, além de orar aí, o que o senhor pode me recomendar? Você já disse a ele que você está com medo que ele caia, que você o ama, e que este é o seu temor? Filho, estou com medo que você caia daí, desce, por amor à mamãe. Ela falou: não, isso eu não fiz. Ele falou: a senhora quer tentar? Eu espero o telefone. E ele aguardou, e ela voltou: obrigada, pastor, ele está ao meu lado. Irmãos, lembro de um testemunho na Fabapar, onde se eu não me engano, é a missionária Ronilce, que está aqui no Zumbi. Se eu não me engano, é ela e mais uma missionária. Estavam fazendo um trabalho no interior, capelania escolar. E chegando lá, o que elas pediram? Olha, nós queremos começar um trabalho, assim, tem um cunho de aconselhamento, tem um pouco de psicologia, tem questões de fé. E eu quero pedir a você, a diretora, que nos dê aqui os BO da escola. Nos dê alguns minutos com eles diários, e nós queremos fazer um trabalho com esse pessoal que está te dando trabalho hoje. Daí ela falou: glória a Deus, né, a diretora, com certeza. E abriu, e elas começaram a fazer um atendimento com as crianças mais difíceis, né, os pré-adolescentes mais difíceis. E a diretora procurou a Ronilce e disse: escuta, o que vocês estão fazendo aí? Né? O que vocês estão dando para essas crianças? O que está acontecendo? Por quê? Essas crianças estão mudando. Ela falou: qual era a nossa técnica? Única e exclusivamente: ouvir e dizer: você é importante. A gente está aqui porque a gente ama você. E aqueles meninos, perguntados por ela: quantas vezes você já escutou alguma expressão de carinho? Do pai, da mãe, do vovô, da vovó? Nenhum deles tinha escutado nenhuma vez na vida que eles eram importantes e que eles eram amados. Nenhuma vez. E eles ouviram pela primeira vez, porque uma missionária entrou na escola, começou a ouvi-los e declarar amor, dar um abraço. E isso, irmãos, começou a mudar. Porque a gente sabe disso. A psicologia diz que boa parte dessas crianças, sabe o que elas querem? Não é se rebelar contra o mundo. Elas querem aparecer. Elas querem ser vistas, nem que seja pela viés da desobediência. Mas quando alguém diz: você é importante, eu amo você e por isso que eu estou aqui, muda. Muda a vida deles. Se muda lá fora, irmãos, não vai mudar aqui dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. É o amor aplicado nas nossas vidas que vai gerar transformação. De julgamentos, condenações e tudo mais, o mundo está cheio. A gente vive numa sociedade meritocrata. Faz, ganha, né? E a gente conhece um Senhor que na realidade não, nós não fizemos, mas ganhamos. E isso faz com que a gente reconheça o amor dele por nós. E é esse amor que a gente expressa. A vida das pessoas dentro da nossa casa e fora dela. Então, é importante que nós nos coloquemos dentro do nosso lar,
com essa postura. Esse caminho que eu estou seguindo, essa escolha que eu estou fazendo, é uma escolha que deixa clara a expressão do amor do Senhor por mim e pelo meu ente querido, pelo meu esposo, esposa, filhos, filhas, vovô, vovó. É claro isso dentro do nosso lar. Eu sei que você, que tem mais de 30, provavelmente não provou disso dentro da sua casa. Você também, como eu, nunca tinha escutado um eu te amo, né? A gente brincava em casa, né? Porque a minha mãe só falava essas coisas quando ela tomava uns golinhos, né? Tá lá, me medicava, a mãe ama você. Eu falei, tomou, já está calibrada, né? Eu sabia. E eu aprendi aqui a expressar amor, a dizer, ó, eu amo você, viu? Ô filho, vai lá na paz, eu te amo, né? E isso veio a fazer parte da nossa família. Hoje, ao lado do bom dia, muito raro não sair eu te amo. Porque eu aprendi aqui, eu aprendi com o Evangelho a fazer isso. E junto com as palavras, obviamente, depois tem que vir as atitudes, né, de amor. E esse é o desafio para nós, que o nosso lar seja esse ambiente onde o amor é vivido e praticado de fato, né? E Deus vai agir, meus irmãos, e vai fazer coisas especiais dentro da tua casa, dentro da minha casa, porque o amor dele vai estar imperando lá. E tudo fica mais fácil quando tem essa pitada, né, do amor de Deus presente, vivido de fato no nosso lar. E eu quero orar com você, buscando ao Senhor nessa direção, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero te convidar. E esse amor na sua família será um testemunho vivo para as pessoas que cercam o teu lar, em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Amar uns aos outros é um dos ensinamentos mais profundos do Senhor, que está registrado na sua palavra. Ele nos ama e quer que expressemos esse amor aos nossos entes queridos e vivamos assim, regados pelo seu amor, como seus discípulos, em nome de Jesus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pense na maneira Muitos refugiados estão passando fome. sua casa, o seu cônjuge. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Você está se expressando com filho, com filha. Talvez a sua situação particular fez com que você, que nos acompanha online, talvez não ninguém aqui, mas seja aquele que está com vovô e com vovó sendo amparado na sua casa, porque você decidiu, não, meu avô e minha avó não vão parar em nenhum asilo, não. Eu vou cuidar do papai e da mamãe também. E também tem sido desafiador. Como é que você tem agido lá? Essa manhã é uma oportunidade de pedirmos a Deus que nos ajude a calibrar nossas atitudes, nossas palavras, para que fique claro a expressão do amor que temos uns pelos outros no nosso lar. E se você não recebeu isso, isso não é critério para você não fazer. Se você não recebeu, comece um novo momento agora, entregando. Não se orgulhe ao dizer aos filhos, eu não tive nada disso e estou aqui. Você está bem? Você pode estar aqui. Você está bem? Você acha que pode dizer isso aos seus filhos? Que você é alguém que emocionalmente é uma referência e por isso pode evocar o seu passado para ministrar na vida deles? Está na hora de romper, né? E caminhar como Cristo deseja, em amor e descobrindo os seus caminhos lá na sua casa, com os seus familiares. Expressar o amor do Senhor, em nome de Jesus. Deus tem falado ao seu coração e você sente que há alguns consertos que você precisa fazer na forma da condução do seu lar, na forma de trato com os seus cônjuges, com seus filhos, filhas, o papai, a mamãe, a rispidez na forma. E Deus hoje falou com você que precisa haver algumas mudanças lá. Precisa existir mais paciência na forma, respirar fundo, para que possa traduzir melhor o Senhor que te salvou para os teus entes queridos. Deus falou com você nessa direção. Tem conserto a ser feito aqui, em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar com você. Fique em pé nesse lugar. Deus está vendo você. Deus sabe da tua carência. Deus sabe que pelo fato de você estar constrangido diante dele agora, é um sinal que o Espírito Santo de Deus pretende fazer algo lá na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou em pé aqui também, querido, porque eu preciso dessa oração. E neste momento quero falar com Deus, em nome de Jesus, nessa direção, orando e colocando diante do Senhor.
capacidade vinda do alto, para que possa viver isso no meu lar, viver isso na minha casa, em nome de Jesus. Quero fazer algo diferente aqui. Não sei se a Paty está entre nós aqui. Quero pedir a Paty que não combinei isso com ela. Quero pedir que ela venha aqui à frente, ela e o Andy, e venham aqui conduzir essa oração em nome de Jesus. Paty, ore por nós, ao lado da sua esposa. A filhota está ali também, vem para cá também. Essa família tem batalhado para agir dessa forma no seu lar, e tem sido maravilhoso compartilhar com a irmã Patrícia aquilo que Deus tem feito no seu lar. Eu gostaria que ela orasse pela igreja do Senhor, orasse pela nossa vida e colocasse a sua família também na presença de Deus. Vamos orar com os nossos irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra que nos desafia a estarmos em família, juntos do Senhor, nos desafios do dia a dia, buscando o Senhor e sendo transformados por Ti. Nós sabemos, Pai, que por nós mesmos nós não podemos, não conseguimos na nossa força. Somos limitados, temos pecados, temos dificuldades, lutas, e nessa convivência nós precisamos do Senhor de modo individual no nosso relacionamento com o Senhor. Então, primeiramente, ajuda cada um de nós aqui a ter um relacionamento constante, firme, profundo com o Senhor, para que possa transbordar no nosso lar. Pedimos, Senhor, também que a nossa família juntos possa buscar o Senhor, através do culto doméstico, leitura da Tua Palavra, louvores no nosso lar. Isso transforma a nossa casa. Todos nós aqui estamos colocando e derramando nosso coração na Tua presença. Cada um aqui sabe o que vive em seu lar, sabe das lutas e desafios, e nós apresentamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos transforme, porque transformando a nossa família, então vamos transbordar o Teu amor por onde passarmos, e é para isso que nascemos, que vivemos, para glorificar o Teu nome. Nos transforma, Pai, queremos ser usados pelo Senhor na nossa casa e por onde formos, sendo o bom perfume de Cristo. Abençoa cada família aqui, as famílias que estão em luta, dificuldade, seja em qual área for, que o Senhor restaure, Pai, que o Senhor una, para que juntos possam caminhar segundo a Tua vontade. Faz o Teu querer nas famílias da nossa igreja, naquelas que nos acompanham, e todas as famílias que estão ao nosso redor possam ser transformadas pelo Senhor. Usa a nossa vida nesse processo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se sentar. Estamos encerrando aqui esse tempo. E muita alegria eu quero convidar aqui à frente